Voltamos com o programa e com Paloma Ortega aqui com a gente mais uma vez. Paloma, bem-vinda, salve Maria Imaculada. Obrigada, Antoniele, boa tarde, salve Maria Imaculada. Boa tarde, pessoal de casa, salve Maria Imaculada. Vim trazer as notícias do dia de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre a legalização, né, da educação em casa, né, que está em trâmite aí. É verdade, tem rolado até uma polêmicazinha, né? Sim, exatamente. Muitos pais, né, optam por esse método de ensino, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Temos notícias internacionais da Venezuela aí, que está passando por um colapso, então a gente vai dar mais notícias. É verdade. O microfone aqui, falar um pouquinho mais da Venezuela, que está passando por um colapso aí, né, com essa crise. E temos a notícia, né, da previsão do tempo, o Papa também, nossa audiência geral. Temos muitas notícias no dia de hoje. Então vamos lá. Muito bem, pessoal de casa, boa tarde. Venho trazer o boletim de notícias de hoje. E a primeira notícia é que o Supremo Tribunal Federal vai votar nesta semana a legalidade da educação em casa, modelo em que os pais são responsáveis pelo ensino dos filhos. Hoje, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação determina que todas as crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos frequentam uma instituição de ensino e os pais que não cumprirem podem ser denunciados. Vamos acompanhar essa matéria. Vânia guarda com orgulho a pasta com os trabalhinhos das duas filhas. As meninas, uma já formada em design gráfico e a outra terminando a faculdade de Sistema de Informações, foram educadas em casa durante a infância e a adolescência pela mãe. Para ela, a maior dificuldade de quem é adepto da educação domiciliar é a insegurança jurídica. A gente sempre ficava meio incerto. O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo é legal ou não é? Será que alguém vai me denunciar? Daqui a pouco bate uma autoridade na minha porta? A legalidade da educação domiciliar no Brasil deve ser votada esta semana pelo Supremo Tribunal Federal. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que todas as crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos frequentem uma instituição de ensino. Hoje, os pais que não matriculam os filhos podem ser denunciados. De acordo com a Associação Nacional de Educação Domiciliar, os pais que optam pela prática não estão infringindo a lei, porque a obrigação estabelecida pela legislação em vigor deve ser interpretada apenas para os pais que não quiserem ou não puderem prover adequadamente a educação domiciliar. A instituição estima que 2.500 famílias eduquem os filhos em casa no Brasil. A desescolarização não é uma solução, ela é um caminho que eu trilho há 15 anos e trilhando esse caminho, hoje eu posso devolver para a sociedade a minha experiência. E a minha experiência é que a gente não tem ideia de como as crianças se desenvolvem. Esta pedagoga, que pesquisa o tema, acredita que os dois sistemas podem conviver, mas lembra que a escola tem um importante papel a cumprir. A escola ainda é o lugar da socialização, é o lugar do encontro, é o lugar de compreender a diferença. Ela não é só o lugar do conhecimento. A escola envolve toda uma vivência. Bom, e 4 candidatos à presidência da República foram sabatinados hoje pela Conferência da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meirelles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos e Marina Silva, do Rede. E destaque foi para o setor agrícola, mas demais temas sobre o governo federal também foram debatidos. O primeiro a falar foi Geraldo Alckmin, do PSDB. Ele disse que vai encarar a reforma da Previdência e que é contra o tabelamento do frete. Se eleito, vai retomar uma medida do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que atrasa a reforma agrária em terras invadidas. Eu vou reeditar a medida provisória e dobrar o prazo. Ao invés de 2 anos, 4 anos. Não pode ser desapropriado. Nós precisamos, se queremos viver em democracia, o respeito à lei. Henrique Meirelles, do MDB, disse que, se for eleito, a economia vai voltar a crescer e o país vai ser mais seguro. O candidato defendeu as reformas da Previdência e tributária. Sobre o agronegócio, prometeu aumentar a oferta de crédito para o setor e criticou o porte de armas no campo. O governo tem a obrigação de garantir a segurança do cidadão. O governo, eu não posso dizer assim, a polícia não vai funcionar mesmo, o governo não tem jeito.
Então vamos distribuir a arma aí para cada um, entendeu? Decidir tudo no tiro. Violência se combate com inteligência. Álvaro Dias, do Podemos, afirmou que a reforma mais urgente é a política. Depois, prometeu combater a corrupção e baixar a taxa de juros. Para o campo, disse que se chegar à presidência, vai aumentar o crédito e investir em tecnologia. 70% dos agricultores brasileiros ainda não tiveram acesso aos avanços tecnológicos e, por isso, não alcançam renda alta. Aí começa a atividade do governo. Apoio técnico, extensão rural, crédito. Já a Marina Silva, da Rede, defendeu um agronegócio produtivo e, ao mesmo tempo, sustentável e fez um alerta sobre a desigualdade no campo. Segundo ela, quase metade dos produtores do Sul tem assistência técnica do governo. Já no norte do país, só 7% recebem esse tipo de ajuda. Criar mecanismos para que a agricultura brasileira faça jus ao que ela é na geração de emprego, de renda e também que ela possa ser não só de alta produtividade e rentabilidade, mas de alta sustentabilidade. Outros 2 candidatos convidados não foram à sabatina: Ciro Gomes, do PDT, e Jair Bolsonaro, do PSL. Promovida pelo agronegócio, a entrevista serviu para conhecer melhor as propostas de cada candidato e para que o setor apresente as reivindicações do campo, como combater a criminalidade e investir mais em estradas, ferrovias e hidrovias para escoar melhor a produção. E uma semana após o início do plano econômico de Nicolás Maduro, existem mais dúvidas do que certezas de que ele pode tirar a Venezuela do colapso. Nas ruas do país, o clima é de tensão. Vamos acompanhar. Entre as prateleiras vazias das lojas, os venezuelanos têm mais dúvidas do que certezas de que o plano econômico do presidente Nicolás Maduro pode tirar o país do colapso. Produtos básicos como carne, frango, ovos e farinha de milho desapareceram dos pontos de venda depois que o governo fixou os preços em uma fórmula já testada com o mesmo resultado. Os comerciantes tentam descobrir como vão assumir o aumento de 3.400% no salário mínimo ordenado por Maduro. O governo também emitiu novas cédulas que também estão escassas, que subtraem 5 zeros do Bolívar, destruído pela inflação projetada pelo FMI em 1 milhão% para 2018. Sinto que foi como ficar para trás em tudo que nós tivemos um pouco de avanço, porque antes as coisas estavam mais caras, mas dava para conseguir. Em vez disso, agora tudo está caro e não se consegue, porque as coisas já começam a desaparecer para que possam vendê-las ao preço que puseram. A crise causou a maior migração na América Latina em anos, com milhares de venezuelanos fugindo para o exterior. Mas o governo insiste que desta vez suas reformas serão bem-sucedidas, atribui a migração a uma campanha da direita e garante que todos os venezuelanos retornarão. E uma embarcação com quase 900 pessoas a bordo pegou fogo na costa da Grécia. Os passageiros foram retirados com segurança na manhã desta quarta-feira. Em um momento de estagnação nas negociações sobre a desnuclearização norte-coreana, o presidente americano voltou seu alvo para a China. De acordo com Donald Trump, Pequim complica a relação de Washington com Pyongyang. Mas ele reconheceu que parte do problema norte-coreano é causado pelas disputas comerciais dos Estados Unidos com a China. Pequim é o único aliado de peso de Pyongyang e a principal rota para os bens que entram na Coreia do Norte. Trump sugere que a China deixou de exercer tanta pressão sobre o regime de Kim Jong-un em resposta às tarifas impostas por Washington aos seus bens. O presidente reiterou o desejo de alterar a relação comercial entre Estados Unidos e China, as duas principais economias do mundo. E o presidente americano Donald Trump acusou nesta quarta-feira a China de complicar a relação de Washington com a Coreia do Norte. Vamos acompanhar essa matéria. Susto na costa grega durante a madrugada desta quarta-feira. Uma balsa pegou fogo próxima à região de Atenas. A embarcação tinha como destino Rânia, em Creta, mas retornou ao porto de Pireu. O navio tinha quase 900 pessoas a bordo, além de uma tripulação de cerca de 140 pessoas. Eles passaram a noite no convés, mas, segundo a guarda costeira, foram retirados pela manhã em segurança. Nenhum ferimento foi relatado imediatamente. Informações iniciais sugerem que o incêndio ocorreu em
em um caminhão, segundo a agência de notícias estatal ANA. O navio voltou ao porto em baixa velocidade, escoltado pela guarda costeira, rebocadores e 2 outras balsas. E na audiência geral de ontem, dia 29, o Papa Francisco recordou na catequese sua recente visita à Irlanda, falando de modo especial do Encontro Mundial das Famílias em Dublin. Vamos acompanhar. Oggi è moda sulle riviste, sui giornali parlare, questo si è divorziato di questa, quello di quello la separazione. Ma per favore, questo è una cosa brutta. È vero, io rispetto ognuno, dobbiamo rispettare la gente, ma l'ideale non è il divorzio, l'ideale non è la separazione, non è la distruzione della famiglia, l'ideale è la famiglia unita, così avanti, esse è l'ideale. Bom, e agora vamos falar sobre a previsão do tempo. A quinta-feira, dia 30, amanheceu com céu claro e sem nuvens em Mato Grosso do Sul. A previsão é de dia ser quente, com temperaturas máximas que podem chegar a 36 graus, segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. A umidade do ar pode chegar a 20 graus. No entanto, o recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é de pelo menos 60%. Na capital, os termômetros oscilam entre 21 graus e 34 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 20%. Antonielli, essas foram as informações de hoje. Volta com você, até amanhã e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Paloma, e de fato a umidade está bem baixa, a gente precisa cuidar. Vocês viram? Eu fico ruinzinha só da umidade baixar. Então que você possa cuidar também aí na sua casa. Como eu falei, amanhã nós estaremos de volta, vamos ter bastante música aqui no nosso programa e você é o nosso convidado. Amanhã, às 1h45, ao vivo, estaremos aqui pontualmente. Um beijo grande para você, Deus abençoe, uma excelente quinta-feira e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.